Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 29 de junho de 2023. Betty acreditava na mudança, diz professora que trabalhou com vítima de ataque em SP. A professora Denise Santana, da Escola Estadual Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, lembra da também professora Elizabeth Tenreiro, 71, como uma pessoa fantástica. Elizabeth Tenreiro morreu nesta segunda, 2703, vítima do ataque de um aluno de 13 anos na Escola Estadual Tomazia Montoro, onde ela começou a lecionar neste ano, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. O corpo da professora é velado na manhã de terça, 2803, no cemitério do Araçá. E Denise, que trabalhou com Betty, como era conhecida, no ano passado, afirma que a colega era uma mãezona e que muita gente costumava chamá-la de avó. Ela amava o que fazia, era aposentada e dizia que acreditava na educação, conta a professora, que define a colega como uma referência de amor e carinho. Estamos todos sem palavras. A professora diz que, assim como a colega, acredita em uma mudança na educação. Existem muitas Bettys por aí que acreditam nessa mudança, afirma. Prima de Elizabeth, Rosana Garcia Tenreiro pede que a morte da professora não seja em vão. Que a morte da minha prima sirva como legado para alguma coisa mudar neste país. Ela acreditava que a educação mudaria este país, disse. Na Revista Espírita de dezembro de 1859, Allan Kardec apresenta um caso semelhante. Assassínio cometido por um menino de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Relatado por vários jornais, prova o fato que nesse menino instinto assassino inato não pode ter sido desenvolvido nem pela educação, nem pelo meio em que se encontra, não podendo assim explicar-se senão por um estado anterior à existência atual. Interrogado a respeito, respondeu São Luís que o espírito do menino está quase no início do período humano. Não tem mais que 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual pertencia às tribos mais atrasadas das Ilhas Marítimas. Quis nascer num mundo mais adiantado, na esperança de progresso. Ao questionamento para saber se a educação poderia modificar essa natureza, respondeu São Luís, é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências, desenvolver a sua razão, mas temo que se faça exatamente o contrário. Na revista Educação Espírita número 2 Deolindo Amorim esclarece sobre a concepção espírita da educação. O conceito espírita de educação pressupõe 3 elementos convergentes: a instrução, que é um elemento instrumental, o meio social, que é um agente provocador das reações e necessidades, a liberdade, que é a condição básica das opções. Sem liberdade para escolher o caminho, sem o direito de optar pela direção espiritual que lhe seja mais afeiçoada, as vocações ficarão estagnadas ou recalcadas. E como aproveitar as aptidões sem oferecer condições de preferência? E como educar sem respeitar as inclinações mais íntimas? Então será o caso da fábula de Saturno: a educação, que deveria ser criadora, terminaria sacrificando ou matando as vocações. Em linhas gerais, apontamos apenas aspectos políticos da educação. Mas não podemos, de forma alguma, pôr de lado o aspecto filosófico, dentro do conceito espírita de educação. E afinal, que é educação, segundo a doutrina espírita? Não é apenas instruir, não é simplesmente incutir hábitos externos, é transformar o homem, dando-lhe uma concepção de vida fundamentada na supremacia do espírito e dos valores morais. A educação, segundo a filosofia do espiritismo, deve atender às necessidades materiais, às exigências do meio, às leis da natureza, às repercussões da cultura, mas deve, além de tudo isso, interessar-se pelo lado espiritual da vida.
Além do mais, não podemos perder de vista, no aspecto filosófico da educação, um fator muitíssimo importante e às vezes decisivo, a reencarnação. O espírito precisa encontrar condições favoráveis à missão ou à prova. A educação, embora planejada pelas técnicas e pelos sistemas pedagógicos, cujo valor não se pode negar, não pode deixar, todavia, de proporcionar liberdade ao espírito a fim de escolher o seu campo de ação. Há compromissos e escolhas que vêm do passado, questão 258, de O Livro dos Espíritos. Há espíritos que reencarnam com sua tarefa ou sua missão já prevista, ou também sua prova na Terra. A educação deve orientar bem, mas não deve violentar os compromissos do espírito, indicando-lhe um rumo que não esteja de acordo com sua missão ou seus compromissos. A educação, segundo a doutrina espírita, é finalista, porque visa um fim. E se assim não fosse, naturalmente não teria sentido prático e cairia no formalismo. Mas o fim da educação, em termos espíritas, não é simplesmente imediato ou profissional. O fim, neste caso, é abranger o homem real em sua totalidade, isto é, corpo e espírito, tendo em vista a vida atual e a vida futura. Já se vê, portanto, que é um finalismo superior. E esse finalismo parte de uma base, a concepção do homem como um ser imortal. Consequentemente, a educação deve cuidar, em tudo por tudo, da essência espiritual do homem, harmonizando a inteligência e o sentimento, a cultura e a moral, questões 192 e 791 de O Livro dos Espíritos. À luz dos contextos espíritas, finalmente, podemos colocar a questão nos seguintes termos conclusivos: se a educação não conseguir melhorar o homem de dentro para fora, terá apenas efeitos superficiais e, por isso mesmo, não modificará a sociedade. E o maior ideal da educação é modificar para melhor, começando pelo homem. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de junho de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.